uma tarefa fácil também para quem está funcionando. Como o senhor... Dos lados da moeda, eu vou conversar agora com o gerente regional do Sebrae, o Augusto Stein. Augusto, já me ouve, Augusto? Bom dia para você. E ouço bem, bom dia a todos os nossos telespectadores, aos ouvintes aí. Muito obrigada. Olha só, Augusto, já vou te perguntar, como que os empresários podem fazer agora neste momento, principalmente para não desanimar? É uma pergunta difícil e é um momento difícil, mas que justamente, né, exige essa serenidade e dentro do possível, calma para que não haja um desânimo ainda maior que o momento nos traz e que o empresário aos poucos consiga reagir. A gente tem passado uma série de instruções para os empreendedores, para os empresários que estão passando essa situação difícil e basicamente, né, tudo inicia no nosso entendimento por uma boa análise do seu momento financeiro, né? Isso tem alguns passos que a gente pode elencar daqui a pouco, mas esse é o primeiro passo. E além desse monitoramento, esse controle financeiro, que é claro que é necessário, depois sim pensar também o que nós podemos detalhar um pouco mais em algumas estratégias comerciais aí para se adaptar ao momento que a gente está vivendo agora e de alguma forma chegar ao seu cliente. Elas precisam agora se reinventar. Chegou o momento dos empresários e também pessoas autônomas se reinventarem em meio a essa crise. Quais seriam esses passos, então, que você falou? Exatamente. Eu acho que primeiro até podemos, basicamente, né, então, elencar alguns passos que são imediatos. Aqueles empreendedores, empresários que ainda não tomaram, a gente imagina que a maioria já tenham feito isso, mas é importante ressaltar que a primeira é esse lado da questão da gestão financeira. Esse é um momento em que todo empresário, empreendedor precisa ter muito claro qual é o seu cenário. Isso é uma orientação que a gente sempre dá, nem sempre é possível pela dinâmica das empresas, temos alguns aspectos culturais também, mas primeiro passo é isso, né? É ter muito claro na ponta do papel, literalmente, aqueles que não têm um sistema que isso pode lhe ajudar, que agora é a hora de puxar a caderneta se precisa for, mas ter todo o seu cenário de despesas para os próximos meses muito claro. Com esse cenário detalhado, quem ainda não fez precisa eleger suas prioridades, né? Tem despesas, tem compromissos que não podem deixar de ser pagos, outros que podem ser renegociados. Há uma série de opções de arrendamento, principalmente o que se refere às instituições financeiras, né? Vários impostos que estão sendo postergados para pagamento, mas essas prioridades têm que estar elencadas. A empresa também precisa manter uma condição mínima de operação, e para manter essa condição mínima de operação, ela precisa, inclusive, renegociar com alguns fornecedores, que muitas vezes são seus parceiros, e que também estão numa situação delicada nesse momento. Isso é importante o empresário lembrar. Renegocie, replaneje, trace um novo plano de acordo com esse período por 2 ou 3 meses, é um plano emergencial. Feito essa análise financeira mais detalhada, mas que aqui a gente passa rapidamente, aí sim, aí eu acho que nós temos que ir para analisar estratégias comerciais que o momento demanda. Então, todo mundo está falando, e é muito óbvio nesse momento, né? Mas quem ainda não tinha entrado no mercado de vendas online, canais virtuais, esse é o momento para isso. Seja pela oportunidade, seja pela obrigação de entrar nesse canal. Fora isso, entregas, deliveries, hoje todo mundo está fazendo e precisa fazer. Então, vendas online e serviços de entregas têm que estar hoje no seu modelo de negócio. Principalmente aquelas empresas que estão paradas mesmo, que foram diretamente afetadas, comércio, varejista, vários dos serviços. Então, isso você precisa adaptar ao seu modelo de negócio. Quem já estava desenvolvendo isso há algum tempo, nós temos alguns anos já, né, com esse processo de transformação digital que vem passando pelo Brasil, pelo mundo, quem já estava nesse processo vai fazer pequenas adaptações. Quem não estava precisa entrar rapidamente e da forma que puder nesse momento. Se nós estivéssemos num momento normal, estivéssemos falando sobre isso, sobre um processo de e-commerce, vendas online, a gente aqui buscaria, né, a receita de A a Z, né, buscando um fornecedor mais adequado, buscando seus canais mais adequados, as redes mais que conversam diretamente com o seu cliente, o perfil do cliente para cada uma dessas redes. Esse seria o cenário ideal. A gente está num cenário emergencial, e nesse cenário a gente precisa buscar maior agilidade e orientar o empreendedor de acordo com a realidade dele. Então, quem ainda não tinha entrado com esse modelo de negócio,
agora, imediatamente, precisa buscar a ferramenta que está na sua mão, né? E aquela que você tem condições de entrar, inclusive porque pouquíssimas empresas vão ter condição de investimento nisso. E normalmente, em situações normais, a gente orientaria um investimento nisso. Então, o que eu estou querendo dizer basicamente, né? Mantenha um relacionamento com o seu cliente, nem que seja por telefone. Use as ferramentas mais tradicionais. Todo mundo hoje usa o WhatsApp, usa os aplicativos. Use essas ferramentas para conversar com o seu cliente, né? Aos poucos, ou de acordo com o seu nível de desenvolvimento, você pode começar a migrar para outros canais, e como falei, canais mais específicos e mais efetivos, de acordo com o seu perfil de cliente, que em tese você já conhece, né? Você pode aumentar um pouco a sua cartela de clientes agora, mas o empreendedor, o empresário, normalmente ele já conhece quem é o seu consumidor. Então, ele precisa ter essa percepção agora de como chegar melhor ao seu consumidor de forma rápida, né? Uma outra orientação que a gente dá nesse momento, mais do que nunca, várias empresas, seus concorrentes, seus parceiros estão fazendo esse mesmo caminho. O consumidor ele está no momento também que está afetado, ele está psicologicamente abalado, ele quer cuidar da sua família, ele quer cuidar de si. Mais do que nunca, nesse processo de relacionamento, o empresário, o empreendedor, ele precisa passar confiança. Então, se você trabalha, por exemplo, com manipulação de alimentos, se você trabalha com... Oi. Deixa eu te interromper. Justamente nessa questão aí dos consumidores, por exemplo, a gente fala dos empresários, né? Principalmente os pequenos que estão realmente passando por uma situação difícil, assim como todo mundo. Mas o consumidor, neste momento, o que ele pode fazer também para não deixar a peteca cair, para estar auxiliando? Porque a gente vê muitas ferramentas que os empresários eles podem estar buscando e também os consumidores podem estar auxiliando. Seria mais ou menos nessa linha também, Augusto? Da mesma forma, eu acho que o consumidor, ele também, por mais que a prioridade inicial dele agora, né, são os cuidados de saúde, e tem que ser, mas aos poucos o consumidor também pode entender que os impactos econômicos no seu fornecedor, na sua cidade, eles vão lhe afetar também. Então, o consumidor pode, por exemplo, priorizar, dentro do possível, compras de empresas locais, principalmente aquelas pequenas empresas que estão no seu bairro, né, ou aquela empresa que você sabe que vai sofrer ainda mais com a crise. Então, se o consumidor conseguir priorizar compras dessas empresas, entendendo que essas empresas também estão precisando se adaptar rapidamente e que naturalmente vão ter falhas de comunicação, talvez uma outra falha de entrega, é um processo normal no aprendizado, mas se o consumidor puder priorizar a compra por essas empresas, ele vai estar ajudando também a minimizar os impactos econômicos na sua cidade, no seu bairro, com aquela empresa que lhe fornece há anos e que mais do que nunca precisa de você. Da mesma forma que nós falamos que a empresa precisa passar confiança, o consumidor vai buscar isso. Normalmente essa pequena empresa que já te fornece, há um relacionamento de confiança, muitas vezes se conhece o dono da empresa, se conhece a família do dono. Explore isso também positivamente. Agora, Augusto, como que deve ser a relação nesse momento dos empresários, né, e também os seus colaboradores, os seus funcionários? Afinal de contas, os colaboradores, funcionários também estão temerosos aí sobre o que pode acontecer, enfim. Como que deve ser esse diálogo agora, então, entre empresa e colaborador? Eu acho que você já deu uma parte da resposta, né, que é o diálogo, né? Esse é o momento, por mais difícil que seja, de novo, o empreendedor está com vários desafios, mas o líder da empresa, o empresário, o empreendedor, ele precisa tentar continuar mantendo um bom relacionamento com a sua equipe. Primeiro, ele precisa ajudar a proteger a sua equipe. Então, se você tem parte da sua equipe que está trabalhando, ou em casa, em home office, ou mesmo em alguma parte de atendimento, um processo interno, primeiro, ajude a proteger a sua equipe. Dê às pessoas da sua equipe as condições de saúde, as mínimas condições de saúde necessárias para o momento. Isso é o primeiro passo. Depois, mantenha o relacionamento. Se você tem um bom número de funcionários e hoje, nesse momento, eles estão espalhados, cada um na sua casa, mantenha uma linha de contato diário com eles. Você precisa passar um pouco de confiança para a sua equipe e de tranquilidade.
Nós sabemos que não é fácil passar tranquilidade nesse momento, mas tente passar um pouco de tranquilidade. Todos estão temerosos por seus empregos. É uma situação natural que nos levou a isso. O líder da empresa, o empresário, tem que aos poucos tentar passar essa confiança e essa tranquilidade. E para isso tem que manter essa comunicação periódica. Mantenha o seu empresário por dentro do processo. Seu empresário não, perdão, seu empregado por dentro do processo. E mais do que nunca, explore no bom sentido, use sua força de trabalho para lhe ajudar. Hoje nós estamos vendo várias pessoas mudando as suas funções, pessoas que estavam numa função que estão indo para apoiar as vendas pelos canais virtuais que a empresa possui, pessoas que estão fazendo entrega, mais do que nunca precisam estar protegidas daí, e tente usar a criatividade. Você vai precisar de novas ideias, de novas propostas, sua equipe pode lhe ajudar com isso. Ok, muito obrigada aí, Augusto, que nos deu um panorama e também falou dicas aí sobre como que os empresários podem agir neste momento, principalmente em que todos estão passando por essa crise.